Vamos começar. Eu gostaria de chamar a doutora Silvana Scarance. Ela é filha e cuidadora do paciente Mário Moreira Alves. Ela é advogada e atualmente diretora jurídica da Brela. É com muita honra e alegria que eu a chamo aqui. Doutora Silvana, por favor, com você aqui conosco. Bom dia a todos. Eu sou a Silvana, advogada e filha do paciente Mário Moreira Alves, diagnosticado em 2003 e sobreviveu até 2012. Então, aquele ali é o meu pai. Eu sou diretora jurídica da Brela, já por 2 vezes. E eu estou aqui hoje para falar sobre home care e sobre a judicialização, quando ocorre negativa da qualidade dos serviços e também da quantidade, sobre as dificuldades para se conseguir uma liminar e para enfrentar esse problema. A primeira coisa que nós precisamos pensar é como provar as falhas dos profissionais. Ele está passando sozinho, viu, gente? Não? Tá. Como provar as falhas dos profissionais? Ou obter o reembolso? É muito difícil. É preciso falar, primeiro, que nós estamos tratando com uma doença muito complexa, ultra rara, muito desconhecida, tanto na área médica, na área da saúde, como no Poder Judiciário. Esse é o nosso maior desafio. Então, como provar as falhas dos profissionais que vêm prestar o home care, que é a internação domiciliar, se o tratamento é desconhecido? É muito difícil. Isso requer muito conhecimento, muitas buscas nas informações, muitos compartilhamentos das informações e muitas pesquisas. As dificuldades é porque ela é uma doença ultra rara e o tratamento ele é especializado. Não é qualquer home care, não é qualquer tratamento que vai satisfazer as necessidades dos pacientes. Precisa ser equipe interdisciplinar, multidisciplinar e especializada. Como convencer o plano de saúde ou o SUS, que é assim que deve ser. E também como convencer os juízes e os peritos, que é assim que deve ser. Precisa ser um home care especializado em doenças neurológicas. A seguir, a próxima tela, é preciso que vocês prestem atenção, porque é um áudio de um telefonema que está legendado, que vem se repetindo. Antigamente, os planos de saúde negavam home care. De tantas ações judiciais, de tantos pedidos de dano moral, essa conduta veio mudando. Hoje em dia, eles já dão um home care, só que é um home care muito precário. Então, esse áudio de um telefonema que eu recebi está sendo muito comum. As associações recebem muitas reclamações nesse sentido, e os advogados também. Então, vocês prestem atenção no próxima tela. A minha mãe é uma paciente aí diagnosticada com ela. Nós hoje temos o home care pelo convênio, mas nós estamos com muitos problemas aí com a prestação de serviço dessa empresa de home care. Eu já pedi várias vezes a troca aí para a própria Prevent Senior e não obtenho nenhum tipo de retorno. Eu gostaria de saber se tem algo judicial a se fazer nesse sentido, porque a gente já está chegando aí numa situação extrema. E, além disso, eu gostaria de saber se a senhora presta esse tipo de serviço. Por favor, se você puder me orientar, eu agradeço, tá bom? Um abraço e obrigada pela...
Tem outro áudio. Que eu acho que a gente vai precisar fazer alguma coisa. A gente já tentou todas as formas amigáveis possíveis para resolver esse problema e a gente não vem conseguindo. Confesso que eu sou muito mais da paz do que da briga, eu não gosto desse tipo de situação, mas é algo que se faz necessário, né? Principalmente quando a saúde da minha mãe está em jogo, enfim. Então, muito obrigada aí pelo seu retorno, doutora. Vou ficar de olho na live de sábado. Muito obrigada mesmo. Eu acho que ela está por aqui, mas eu não conheço pessoalmente. Mas o que o advogado faz quando recebe uma reclamação desse tipo? Tem um home care do convênio, mas o home care falha, falta, chega atrasado, as pessoas não sabem o que fazer, os profissionais não sabem o que fazer, fazem errado, fazem coisas contraindicadas. Né? Esse é o grande problema. Então, o tratamento não é por qualquer home care. Precisa ser especializado. Não pode haver gasto energético. É necessário evitar fadiga. Esse é o primeiro motivo de que o tratamento tem que ser por home care. Mas o plano de saúde não entende essa necessidade do paciente de ELA. O plano de saúde entende que o paciente de ELA tem que se locomover até os ambulatórios. Como fazer com que os peritos entendam que não é assim? Como fazer com que os juízes entendam que não é assim o tratamento? Como fazer para que os planos de saúde forneçam home care de forma adequada? Então, a internação do paciente de ELA, domiciliar, o que nós conhecemos como home care. Ou o paciente é internado, ele tem uma internação hospitalar, que na deshospitalização se estende para internação domiciliar, ou ele não chegou a ser internado ainda, mas o médico prescreveu um home care, que é uma internação domiciliar. Quando? Quando nasce o direito do paciente ter um home care. Então, são essas duas situações, né? Por incapacidade de locomoção, por ele não poder sentir fadiga, mesmo que ele esteja ainda conseguindo se locomover, o ideal é que ele fique internado em domicílio. O paciente está incapacitado de locomoção e se dirigir ao tratamento ambulatorial. Nessa situação, o médico emite um pedido relatório para o tratamento domiciliar. E a deshospitalização. Na deshospitalização, como que vamos fazer uma prova para o Poder Judiciário de que aquele paciente necessita receber o mesmo tratamento na internação no seu domicílio? Através do prontuário médico. É o prontuário médico que comprova todas as necessidades e terapias hospitalares que vão ser prestadas no domicílio. Então, o fornecimento do home care pode ser pelo plano de saúde, a partir de uma negativa do home care, ou da negativa da quantidade, ou da negativa da qualidade dos serviços do tratamento necessitado pelo paciente. Nós vamos ter muitas dificuldades para provar tudo isso. Né? Primeiro, como vamos provar as falhas dos profissionais da rede credenciada se nós estamos de uma doença altamente complexa, altamente desconhecida, da família, da enfermagem, do plano de saúde, dos fisioterapeutas do plano de saúde, dos nutricionistas, fonoaudiólogos do plano de saúde? Como que nós vamos comprovar essas falhas? Depois de comprovar essas falhas do pessoal da rede credenciada, como que nós vamos convencer ao juiz a forçar o plano de saúde a reembolsar integralmente para contratarmos profissionais particulares que são especializados na doença? Isso é uma tarefa muito árdua, que envolve não só os advogados, mas toda a família tem que se mover. O advogado não vai conseguir fazer sozinho. Né? A partir da formação dos documentos, que hoje são PDFs. Então, muitas vezes, até os pacientes mandam fotos, mas as fotos
elas não são legíveis, elas não mostram o que deveria mostrar, o que o juiz precisa ver. O ideal seria um PDF pesquisável. Quem sabe o que é um PDF pesquisável aqui? Levanta a mão. 2 pessoas só. Então, 3 pessoas sabem o que é PDF pesquisável. O PDF pesquisável é um PDF ideal para o juiz ler. Se o advogado não colocar um PDF pesquisável no processo, o juiz que está cansado, fadigado de ler o dia inteiro, ele não vai procurar lendo cada coisinha. O que acontece com o PDF pesquisável? Está diante de um processo, você dá um Ctrl e o F, você procura a palavra, você acha no processo de 3.000 folhas, 5.000 folhas, que vai chegar a isso um processo. Né? Então, o juiz entende. Agora, quando não é um PDF pesquisável, quem acha que o juiz vai ficar procurando linha por linha no processo de 5.000 folhas? Não vai. Né? Então, se a família não fornecer para os advogados um PDF pesquisável para facilitar a vida, vai ter que ser grandes escritórios de advogados que têm pessoas para fazer só esse tipo de trabalho. Aí o preço vai lá para cima. Então, é muito complexo. Para se conseguir eliminar, né, para que o convênio seja obrigado a prestar um bom home care ou a reembolsar integralmente. Por que eu falo reembolsar integralmente? Porque, normalmente, quando há reembolso, é na tabela do contrato. A tabela do contrato, no reembolso, acho que não chega nem a 10% do que custa um home care especializado em doenças neuromusculares. Então, o ideal é que o juiz determine o reembolso integral. Então, a obrigação de fazer, a ação é obter uma liminar, em ação de obrigação de fazer, em tutela antecipada de urgência para adequação. Antigamente se pedia o fornecimento do home care. Eles já fornecem, só que inadequado. Então, hoje, a gente tem que pedir a adequação dos serviços profissionais para que sejam de forma dos protocolos clínicos terapêuticos e ou do prontuário médico da internação. Tudo aquilo que o paciente recebeu na internação hospitalar, num bom hospital, ele vai precisar receber na internação domiciliar. Porque a internação domiciliar é uma extensão da internação hospitalar. Então, não se justifica que na internação hospitalar ele teve fisioterapeuta, fonoaudiólogo, dieta, fralda, medicação, e quando vai para a internação domiciliar, ele só tem a enfermagem, 12 horas, por exemplo. Não se justifica descumprir aquilo que estava sendo cumprido antes, porque as necessidades do paciente dela não diminuíram. Né? Então, isso precisa ser bem comprovado na ação judicial, para que o juiz entenda. Quais são as necessidades do home care? Equipe multidisciplinar, equipamentos, medicamentos fornecidos pelo plano de saúde ou o reembolso integral para custear tudo isso no particular, fora da rede credenciada, quando o plano de saúde não tem profissionais capacitados dentro da rede credenciada. Então, antigamente, no tempo do meu pai, não se fornecia o home care. Hoje já se fornece o home care. Mas veio um home care totalmente despreparado. Os profissionais são incapacitados. Nem ouviram falar da doença esclerose lateral amiotrófica. Não sabe o que é uma traqueostomia. É um grande risco deixar o paciente na mão de um profissional que não tem qualificação. Agora, você não pode chegar para o home care fornecido pelo plano de saúde e falar: vocês não vão entrar porque vocês não têm currículo, porque vocês não sabem fazer. Porque, se a gente fizer isso, a gente não consegue comprovar a falha. Tem que deixar eles entrarem, eles mostrarem que eles não sabem trabalhar, para depois disso falar para o juiz e conseguir um home care especializado ou o reembolso. O que é uma equipe multidisciplinar? São a reunião de todos os profissionais envolvidos que se comunicam entre si para o ajuste de condutas no avanço da doença. Porque cada limitação e cada avanço da doença, toda a equipe tem que combinar o que vai fazer dali para frente.
Como que vão saber disso? Lendo, aprendendo, pesquisando os protocolos clínicos terapêuticos, os sites das associações, os YouTubes das associações, que está riquíssimo de informação. A começar com esse evento aqui, que vai para o YouTube da Procura, e que é capaz de capacitar os profissionais que não sabem, que não conhecem a doença. Por exemplo, eu estou adquirindo um hábito de fazer uma planilhinha no Excel quando chega um paciente. O que ele está recebendo, o que ele não está recebendo, o que está sendo negado e o que está sendo parcialmente concedido. Então, aqui no caso, foi concedido o médico uma vez por mês, através do home care, o médico é neurologista, ele é conhecedor da doença, a gente tem que comprovar com relatórios médicos, né? Com gravações, com tudo que nós estamos na nossa mão. Celular, com tudo. Filmar, gravar, tudo que está ao nosso dispor. Porque esse pessoal que vai dentro da casa do paciente, como é que a gente vai comprovar se não tem fiscalização? Se o plano de saúde, se o home care, o subcontratado, não tem fiscalização. A gente tem que usar o que nós temos em mãos. Então, enfermagem 24 horas é uma necessidade. É negado o noturno, só é concedido o diurno, por exemplo. Fonoaudiólogo, normalmente é negado. Terapeuta ocupacional, normalmente é negado, e quando é concedido, não sabe das especialidades de ela. Fisioterapeuta motor, se é necessário 2 vezes por dia, aí o convênio só libera uma. Né? Nutricionista, enfim. Eu costumo montar essa planilhinha para deixar bem claro o que é negado, o que é fornecido, para mostrar para o juiz, para que o juiz determine que seja fornecido integralmente de acordo com a necessidade do paciente. Se o home care fornecido pelo plano de saúde for inadequado, falho e defeituoso, na qualidade e qualidade, como que nós vamos fazer? O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 14, dispõe assim: o fornecedor de serviço, no caso do plano de saúde, responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos. O serviço, parágrafo 1º, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, a época em que foi fornecido. Parágrafo 2º. O serviço não é considerado defeituoso. Essa cláusula aqui é muito importante, prestar atenção. Depois eu vou explicar nos próximos slides. O serviço não será considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. O fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, que a culpa é exclusiva do consumidor ou do terceiro. Parágrafo 4º. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Isso significa dizer, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor significa dizer que o plano de saúde é responsável pelos defeitos e falhas dos serviços prestados por seus profissionais aos pacientes. O serviço é defeituoso e falho quando não atende às necessidades do paciente. Para o paciente familiar saber disso, ele vai ter que saber o protocolo clínico terapêutico de cabo a rabo e de rabo a cabo. Ele tem que decorar, ele tem que saber o que ele precisa em um momento, para poder apontar onde que está o erro dos profissionais. Então, o serviço é defeituoso quando não atende às necessidades do paciente, seja pelo modo do fornecimento, como faltas, atrasos, desconhecimento das técnicas do protocolo clínico terapêutico. Especialidades ensinadas neste simpósio, dia de ontem, foram muito boas essas especialidades aqui, que vai para o site. E outros já disponibilizados nos YouTubes
da procura da ela e outras associações. E no parágrafo 4º do artigo 14, que dispõe que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Culpa é negligência, imperícia e imprudência. Mas vocês não precisam saber disso. Precisa saber só de quem é a culpa. É do plano de saúde ou do paciente? Como provar a culpa? O plano de saúde vai chegar para o juiz e vai dizer que o serviço não foi prestado a contento pela culpa do paciente. E o paciente vai dizer que a culpa é do plano de saúde. E o juiz que não esteve na casa do paciente e que não entende nada de protocolo clínico-terapêutico vai decidir de que jeito. Se um home care especializado pode custar em torno de R$100 mil por mês. E o juiz vai condenar o plano de saúde a reembolsar integralmente o plano de saúde. O home care é um valor alto. Pode causar um desequilíbrio financeiro no plano de saúde. Então, o juiz é o cara que vai julgar. Como que ele vai se posicionar? A gente tem que pensar na posição do juiz, que não conhece a doença, que é complexa. Então, é uma questão bem polêmica, que nós temos que estar munidos de informações para saber argumentar, até para procurar um advogado que não conhece a doença e explicar para ele como que a coisa tem que ser. Então, o home care precário, que vai ser fornecido pelo plano de saúde, como que isso acontece? Algumas empresas prestadoras de home care são subcontratadas pelos melhores planos de saúde do mercado. Estou falando de São Paulo, não imagino como que seja pelo restante do país. Né? Em São Paulo, nós temos centros de especializações em neurologia. O restante do país não tem. Né? Então, algumas empresas prestadoras de home care são subcontratadas pelos melhores planos de saúde no mercado, não possuem profissionais especializados no tratamento de ELA e doenças neuromusculares, não formam equipe multidisciplinar por não se comunicarem entre si, para o ajuste e condutas no avanço da doença. E mais, são pessoas freelances, altamente rotativas, não são contratadas por CLT, não têm compromisso. Então, nós, pacientes, precisamos entender tudo o que está nos protocolos clínicos terapêuticos e nos sites das associações para fiscalizar, para ensinar e para compartilhar as informações e cobrar isso, e registrar, filmar, para mostrar isso para o juiz, que nós estamos tentando melhorar aquele profissional para especializar aquele profissional, porque a gente necessita daquele profissional. Então, eles nem se conhecem, o pessoal que vai nem se conhecem, dada a alta rotatividade de profissionais que trabalham sem vínculo empregatício de forma freelance. Então, de quem é a culpa pelo defeito nos serviços? Os serviços que não sejam especializados e prestados por equipe multidisciplinar. Mas o plano de saúde não será responsabilizado quando ele provar que o defeito não existe. Como que ele vai provar que o defeito não existe? Que a culpa dos defeitos da prestação do serviço seja do paciente e do familiar. Como que o plano de saúde vai fazer isso? Quando o plano de saúde é obrigado a reembolsar integralmente um home care, quando ele é obrigado a reembolsar integralmente um home care, ou mesmo a prestar um home care, ele vai dizer que a culpa é do paciente. Que o paciente maltratou o profissional, a enfermagem, mandou fazer coisas que não estavam na função dele. Vai inventar 1001 mentira para caçar a liminar. E, nesse momento, o advogado infarta, porque eu não infartei, mas eu quase infartei. Porque é complicado. Como é que você vai provar uma coisa que não aconteceu, se alguém está acusando que aconteceu? Eles mandam cartas anônimas para os processos, dizendo que a família, que o paciente ofendeu, falou coisas absurdas. Né? Então, como que eu estou comprovando? Eu estou comprovando pegando todos os processos que isso já aconteceu e falando para o juiz, olha, é uma praxe que eles estão fazendo isso para caçar a liminar. Eles querem comprovar que a culpa é do paciente, por isso eles querem caçar a liminar. Eles acabam convencendo os juízes que há uma alta litigiosidade na casa e que, por isso, vão caçar a liminar. Então, o plano de saúde vai inventar a culpa para o paciente e familiar para caçar a liminar. Isso vai acontecer.
O paciente deve ter o conhecimento de como deve ser o seu tratamento através dos protocolos clínicos terapêuticos, pelas documentações científicas, que são documentações científicas, obter junto às associações que tratam a doença, pesquisar nos YouTubes sérios, como essas aulas aqui que são disponibilizadas. Divulgar e compartilhar o conhecimento com os profissionais da equipe multidisciplinar que lhe atende e exigir que eles se especializem, lendo os protocolos clínicos terapêuticos e assistindo os YouTube. Eu sou repetitiva mesmo, gente. Somente através do conhecimento do tratamento adequado da doença é que se consegue defender dos precários serviços de home care que são subcontratados pelos planos de saúde, formados por profissionais que não são especialistas na doença rara e que não formam equipe multidisciplinar. Como provar que o home care é falho e defeituoso nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor? Que vocês viram, né? Eu li, e ele você tem que prestar bem atenção, ler umas 3, 4, 5 vezes para entender bem o que ele está dizendo. Eu, como advogada, já acho confuso. Imagina que não é. Então, como provar que o home care é falho e defeituoso? Com a instalação de câmeras... Passou demais. Como é que volta aqui? Volta mais. É no 27. Mais um. Isso. Como provar que o home care é falho e defeituoso? Com a instalação de câmeras de filmagem que gravem vídeos curtos, vídeos só daquele momento, com imagem e som, e possam ser transformados em links. Esses links podem se colocar no processo, o juiz clica e assiste. Esses links podem ficar tanto no Google Drive, do advogado ou do paciente, ou ser colocado no YouTube de uma forma não listada, que só quem tem o link que pode assistir. Tá? Tem aí no próprio YouTube ou Google explica como que faz não listado. Deve ser colocado em todo o ambiente do paciente a informação de que está sendo filmado para a segurança do paciente, de modo a aparecerem nas filmagens, porque aqui nós estamos com 2 direitos em discussão, que é o direito da imagem, do som, do profissional que está indo lá fazer coisa errada, e do paciente que tem que ter a segurança de um tratamento adequado e que não receba esse tratamento de forma contraindicada. Então, o juiz vai decidir qual dos 2 direitos que ele vai priorizar ali, se é do paciente ou se é do profissional que não sabe fazer as coisas. A prova deve ser levada para o juiz, com a cautela, pois as imagens e som das pessoas são protegidas por lei. Mas a segurança do paciente também é. E como o direito ao tratamento é digno, bem como o direito ao tratamento e a dignidade e o direito à vida. Passou muito. Isso. Fotografar o paciente, xerocopiar todas as folhas de produção de enfermagem, onde está mostrando os atrasos, as faltas, as coisas erradas que fizeram. Né? Solicitar currículos desses profissionais para provar se eles são especializados ou não. O plano de saúde vai pedir perícia. Aconteceu num processo nosso que o juiz nomeou para perito um médico especializado em calvície. Esse médico, o que ele ia saber de esclerose lateral amiotrófica, uma doença neuromuscular? Nesse momento, o advogado precisa impugnar o médico que não entende da doença, senão ele vai responder os quesitos de forma tudo errada. E como que o advogado vai impugnar um laudo pericial de um médico que respondeu tudo errado? É bem complicado. Então, precisa impugnar, precisa ser bem chato, bem incisivo, bem exigente para que o perito seja conhecedor da doença, para saber responder o laudo de uma forma satisfatória. Os quesitos, eu coloco os quesitos, tudo que está no protocolo clínico terapêutico, eu coloco lá para o perito responder. Se ele não sabe, ele vai aprender, porque eu coloco mais de 200 quesitos ali.
ele vai ficar muito bravo comigo, mas ele vai aprender e vai responder a coisa certa. Isso eu falo porque, normalmente, se coloca 4, 5 quesitos, né? E eu já coloco muito, porque alguém vai aprender ali o que significa as necessidades do paciente. Então, existem poucos peritos especializados em ela. O Poder Judiciário está extremamente carente de profissionais especialistas em ela. E eu estou aqui para recomendar que fonoaudiólogos, enfermeiros, nutricionistas, toda a equipe multidisciplinar se cadastre no Poder Judiciário para ser perito. Por quê? Há uma carência muito grande de perito que conheça a doença. Cada perícia pode custar em torno de 5 mil a 12 mil reais. Então, eu acho que é um valor interessante para alguém ganhar para responder os quesitos, né? E basta ser um profissional que tenha especialidade, comprovar que tem especialidade e realmente conhecer a doença. Como comprovar essas negativas, essas falhas, né? Com as folhas de produção de internação hospitalar, através de e-mail, solicitando, através do chat de aplicativo, do WhatsApp, exportar a conversa, né, do chat. São formas de se comprovar hoje em dia. Bom, está aqui quase terminando, e espero ter falado as coisas mais importantes. E também falar que, apesar da complexidade da doença, de ser tão rara, bem como outras doenças do mundo, a esperança é um legado para viver bem, né? E aqui está legendado o áudio do meu pai. Na 2012, a gente nem tinha celular bom, essas coisas, então foi bem precária essa gravação aqui, mas eu faço questão de sempre colocar esse vídeo nas minhas palestras. Pode rodar o vídeo. É melhor eu não passar Natal e Ano Novo todo mundo abraçado. Ganhar por cima dos pés. O Deus para acompanhar todos nós. Ele vai acompanhar até o fim. Um beijo e um abraço para a humanidade. Não acabou ainda. E eu quero agradecer a Procura da Ela pela oportunidade de compartilhar o que eu aprendi na raça, sendo cuidadora do meu pai e sendo voluntária da Abrela. Muito obrigada a todos vocês que prestaram atenção na minha história sofrida com meu pai e com as pessoas ao nosso redor. Muito obrigada pela oportunidade da oportunidade de eu ser uma pessoa melhor. E o veneno, né, que eu quero dizer para vocês, o veneno que não mata nos fortalece, né? Então é por isso que eu estou aqui. E é isso, meu e-mail está aí. Agora acabou. E sobraram 10 minutos para a pergunta, dos meus 45 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta que não seja pessoal, eu posso responder. Quer que deixe agora ou para depois? Não, pode ser agora. Alguém tem alguma pergunta? Espera aí. Bom dia. Bom dia, doutora. Eu sou Rosângela, né? Meu esposo também já é falecido, tem 7 meses. E eu só gostaria de salientar, quando a senhora falou da questão do home care, né, da negativa. Eu não tive a negativa durante 1 ano, eu tive o silêncio da Unimed, que foi a empresa que prestou o serviço. E foi depois desse silêncio que o advogado entrou com o pedido do home care. Também tivemos todos esses problemas, né, com profissionais, né, perito que teve na minha casa e que não tinha nenhum tipo de conhecimento, até chegar ao óbito, que foi um erro médico, e agora um processo para provar
esse erro médico. Então, assim, a gente tem que ficar bem atento não só a essa negativa. Eu só queria mesmo completar isso, não desmerecendo o seu conhecimento, porque às vezes a pessoa que é o cuidador fica guardando, como eu fiquei quase um ano, a negativa, né? E o silêncio já é a negativa. É muito boa a sua pergunta, porque a negativa ela pode ser comprovada em 24 horas. Você manda um e-mail para o plano de saúde solicitando atendimento e coloca ali que o silêncio em 24 horas será considerado como negativo. Você pode pôr 24 horas, 72 horas, o que você achar que deve. Que o silêncio será considerado como uma negativa. Aí você já tem como comprovar. E muitos processos eu já vi também que os advogados entram com a ação e falam, olha, solicitei, e não responderam. Então, já estou caracterizando uma negativa, porque o silêncio é uma negativa também. Muito boa a sua pergunta, obrigada. Bom dia, doutora. Assim como a Rô, né, eu sou a Daniela, a gente é representante do Rio. Então, até para colocar para o pessoal o que a gente tem feito no Rio de Janeiro, que a senhora falou, não sei como é que é em outros estados. A gente lá formou um grupo que todo paciente que a gente conhece, tem informação, convida a família a participar, e a gente se preocupa em saber qual é o advogado que conhece sobre medicina, né, sobre a parte de plano de saúde e tal. E aí a gente tem 2 profissionais no Rio que a gente elenca e indica, né? E ele orienta a gente realmente a tudo que faz. Então, é uma forma que a gente encontrou de auxiliar os cuidadores, a família, o próprio paciente, para que eles tenham essa dignidade, que é o mínimo que a gente espera. No Rio não existe home care especializado. O que a gente segue é home care que tem experiência com o paciente. Centros especializados de neuro no Rio são todos federais. E isso gera um problema muito grande, porque a gente está atrelado ao tal do CISREG, né? Então, a gente fica amarrado, porque realmente não consegue fazer nada, e a gente tenta doações, uma série de coisas, né? É o que a gente tem feito no Rio de Janeiro, quando a gente tem a indicação de uma família que está precisando. Agora, uma pergunta, porque a gente tem essa situação lá. Nós temos os home care, que têm que ser pedidos aos estados e que são uma vergonha, né? Os home care particulares, que a gente consegue dar essa assistência, levar esse conhecimento para a família, mas tem os militares. Em que situação a gente inclui o âmbito militar, que eu acho que é federal, né? A gente consegue tratar da forma que a gente trata o particular e o Estado também assim ou não? Porque a gente não sabe orientar quanto a isso. Porque vem muita família, meu pai é militar. Meu pai era militar, então, no caso dele, era estadual. Só entendi. que o home care, meu pai não teve home care pelo Eles agora estão chamando de SAD. pela Cruz Azul, no caso. Serviço de atendimento domiciliar, mas não fornecem tudo. As coisas vêm mudando, porque houveram muitas ações, né? Então, o direito está em constante mudança. Como eu disse, antigamente não se tinha home care. Hoje já se tem um home care, mas vem um home care precário. Então, a gente tem que realmente fazer isso, fazer a arruaça, panelaço, a boca do trombone, e fazer o que tem que fazer para mudar essa situação. Só que no futuro não nos interessa, com relação de home care, nos interessa hoje. Então, a gente tem que brigar, tem que espernear, tem que fazer ser ouvido, tem que fazer acontecer hoje, seja de que forma for, contrariando leis, por exemplo, filma tudo que está na casa do paciente e coloca dentro do processo. Estou filmando o profissional, estou filmando todo mundo. Vão processar? Até hoje não processaram, mas se processar, eu tenho argumento. Então, a gente não pode ter medo e tem que ir para cima. No caso de ajuizar a ação, pede para o juiz mandar um ofício para que venha para o processo, se não entregar. E comprovar que não está entregando, porque o prontuário médico é um direito do paciente. E uma coisa muito importante aqui que eu não falei, que eu estava lembrando de colocar, acabei esquecendo. Todo paciente de ELA, primeira coisa, procuração pública para a família, para mais de uma pessoa. Porque, se não fizer isso, ele acabar sendo hospitalizado, ele ficar sem voz, vai ser muito difícil ele passar uma procuração pública. Ele vai precisar fazer uma curatela, que vai demorar muito tempo. E, para conseguir o prontuário médico do paciente, tem que ter uma procuração pública. E, mesmo assim, às vezes, eles negam e exigem uma curatela. Outra coisa que tem que comprovar é isso, que estão negando. E o prontuário médico é um direito, tá? Nas leis aí da medicina, que é um direito do paciente. Todo paciente tem direito ao protocolo, ao prontuário médico.
Meu nome é Dolores, meu esposo foi diagnosticado com ela em dezembro de 21. Nós conseguimos um home care agora, depois de 9 meses de tentativas, mas eu confesso que eu estou bastante preocupada, principalmente depois do que eu ouvi ontem aqui, né? E eu tenho 2 perguntas bem rápidas. A primeira, se existe um prazo, o limite para a judicialização dessa questão, não prescreve, então. Tá. E a outra, eu confesso que eu tenho medo, porque o convênio é o convênio da minha empresa, que eu consegui colocar o meu esposo como meu dependente. E eu confesso que eu tenho medo de judicializar e eles pararem, não é nem demitir, é eles tirarem alegando alguma coisa. Aí você entra no próprio processo, outra liminar, para manter aquele plano de saúde, manutenção do plano de saúde, porque eles fazem isso mesmo. Às vezes, até demitem uma pessoa, no caso, é a sua empresa, mas vamos supor que não fosse a sua empresa, você fosse funcionário de uma outra empresa, que o seu esposo fosse seu dependente. Chegam até a demitir a pessoa, porque aquele funcionário está exonerando muito o plano de saúde. Aí é o caso de entrar com uma liminar para manter aquela empresa, ou se migrar de empresa, a outra empresa manter o processo anterior. Né? Tudo assim, a situação fática aconteceu, chega para o juiz e conta, fala a emergência que tem que ser e pede para manter aquilo. Oi, Silvana. Aqui, Clariane. Na verdade, não é bem uma pergunta. Eu queria só fazer uma... Complementar, exatamente. É o seguinte, eu sou fisioterapeuta, né, e trabalho há muitos anos com esse perfil de pacientes. E o que eu percebo de tudo que você falou, que o problema está um pouco mais embaixo. Porque é o seguinte, os profissionais não estão sendo formados adequadamente nas universidades. Então, assim, eu já fui professora de universidade e eu, na época que eu dava aula, que já faz algum tempo, o perfil do aluno ele foi mudando ao longo do tempo, de interesse. E, consequentemente, esse perfil foi mudando e, consequentemente, o conhecimento deles foi piorando, né? Hoje eu presto serviço para uma empresa de home care e eu presto serviço na parte de telemonitoramento dos pacientes que estão em ventilação mecânica e eu encontro esse perfil de paciente que você explanou aqui, que é paciente não, aluno, que você explanou aqui. É um aluno que não tem conhecimento. Então, você vê a ventilação do paciente remotamente e você consegue ver que precisa fazer ajustes naquela ventilação. E eu oriento esses profissionais. Agora, o seguinte, eu acho que a procura poderia, de repente, fazer um trabalho no seguinte sentido, ir para as universidades, ver a possibilidade de dar aulas nas universidades, dar aulas, assim, fazer algum curso dentro da universidade e divulgar mais a ela, mas dentro da universidade. Porque, se a gente conseguir, na época que eu era professora, eu abri uma submatéria e eu dava aula de doenças neuromusculares. E eu explicava a parte respiratória dos pacientes com doenças neuromusculares. Então, isso é importante. Então, acho que, de repente, é uma sugestão. A procura fazer um trabalho nesse sentido, de ir para as universidades, aí vai pegar o físio, vai pegar o fono, vai pegar a nutricionista, e fazer um capítulo, falar com os coordenadores e colocar dentro da programação um capítulo sobre esse assunto. Ou fazer um curso. Toda universidade tem... o dia lá do fisioterapeuta, a semana, eles fazem eventos, e, nesses eventos, tentar colocar alguma coisa nesse sentido. Tá? Ótima ideia, e o mercado está carente, muito carente. Muito mesmo. Não, excelente, Clariane. Excelente. Tem mais 2 perguntas. Vai, só complementando, Clariane, aqui, por exemplo, esse simpósio está sendo feito e foi aberto para os alunos da Unip. Então, alunos que tiverem interesse se inscreveram. Eu acredito que foi uma média de uns 60 alunos, de equipe multidisciplinar, inclusive Direito e Medicina, e eu não cheguei a fazer a checagem de quantos deles estão ou presenciaram ontem também. Mas acho que é um início disso que você está falando. A ideia é essa, né? Depois a gente pode até complementar mais. Bom dia para todo mundo. Meu nome é Verena.
Eu sou fisioterapeuta e professora do curso de fisioterapia da Unifesp, na Baixada Santista, em Santos. Então, agradeço, Clariane, pelas palavras e, no que depender de mim, as portas da Unifesp estarão abertas para que a gente possa fazer essa parceria. E aí o que eu queria colocar é bem o que a Clariane, né, fala e estender um pouquinho, saindo um pouco do olhar só para ela, que os planos de saúde, os home care, infelizmente, eles não conseguem prestar uma assistência adequada para nenhum paciente grave. Eu estou falando isso com conhecimento de causa, porque tem uma UTI domiciliar em casa, com uma criança de 4 anos, desde que nasceu, depois de 3 meses praticamente em UTI hospitalar, veio para a UTI domiciliar. E a gente passa por cada coisa que é inacreditável. Ela era um bebezinho e as doses de medicação, por exemplo, eram 0,3 ml. A gente ia olhar, a pessoa tinha aspirado 3 ml, podendo matar a criança, né? Frasco de aspiração, pedir para esvaziar, aí a pessoa pergunta para mim, que água que eu ponho aqui? Porque tem a água do BIPAP, tem a água do umidificador do ambiente, e a pessoa perguntar com que água ela ia preencher o frasco da aspiração. Então, assim, é cada absurdo que daria um livro que, se a gente conta, as pessoas não acreditam. E essa briga do home care, ela não acontece só para ela acontece para qualquer doença. Então, uma coisa que é uma sugestão também, não sei se viável, é o quanto que essa associação poderia se unir com outras para fortalecer essa briga de um home care com qualidade para todos. Porque, infelizmente, e a minha sobrinha é uma criança com paralisia cerebral e outras complicações, é uma criança muito grave, e assim e as pessoas falam, né, ela está viva porque a gente cuida. Eu sou profissional de saúde, minha irmã é profissional de saúde, então a gente consegue manejar isso, porque senão ela já não estaria mais viva, por erros que a gente já interrompeu em vários momentos, inclusive dentro de hospital. E uma outra coisa e aí é uma pergunta, a gente está aqui numa situação, de certa forma, privilegiada. Nós estamos falando de pessoas que têm plano de saúde e que têm acesso ao home care. E quando a gente pensa nos usuários SUS, que, na verdade, a maioria dos pacientes, né, estão nessa condição, existe, se você tem conhecimento, né, de alguma pessoa do SUS que conseguiu entrar com um processo judicial e conseguir um home care? Porque eu digo que é ruim com eles, mas eu não imagino o que seria sem eles. Obrigada. Eu tenho um processo contra o SUS que eu consegui o Coffee Assist. O home care, precisamente, foi indeferido porque o Estado comprovou que aquele paciente foi durante a pandemia. Ele tinha alguns profissionais lá do sistema, do posto de saúde perto da casa dele, que vinha. Só que, no caso ali, a filha não aceitou que entrasse porque estava na alta temporada ali da pandemia. E aí o juiz entendeu que, como no sistema apareceu que tinham alguns profissionais que iam lá e a filha não deixava, o juiz, então, indeferiu o home care. E aí ela até deixou ficar indeferido, não quis recorrer contra aquela parte. Ela tinha pedido licença no trabalho dela e ela cuidava do pai. E outros processos que eu vi no Estado de São Paulo pesquisando, e, inclusive, eu peguei essas jurisprudências, inclusive pelo Juizado Especial Civil, onde se pode ir sem advogado. As pessoas conseguiram, sim, no interior, onde municípios que a verba é melhor, né, as pessoas são mais próximas, essas pessoas conseguiram, sim, o home care sem advogado, através do Juizado Especial Civil, através de e-mail do site do Tribunal de Justiça. Eu vi que conseguiu. É bem difícil, mas conseguiram. Na associação, nós temos algumas pessoas, sim, com home care com o SUS. Eu não sei enumerar quantas, eu sei que tem pelo menos uns 2 ou 3 casos do Mato Grosso do Sul, e, se não me engano, no interior de São Paulo nós temos alguém também, mas tem, pelo menos eu sei de 10 pacientes que têm home care pelo SUS. Tá? Oi? No Rio também? Tá. Então, assim, tem alguns casos. Aí o que nos resta é compartilhar o protocolo clínico terapêutico e ensinar como é que faz.
Pessoal, e também... Pessoal, só desculpem. Devido ao adiantado da hora, o que nós pensamos aqui, até o Marcelo sugeriu agora, Jorge. Sim. Quem tiver interesse de fazer essas contribuições, fazer perguntas, se puder anotar e nos deixar telefone e e-mail, porque aí o que a gente faz? A gente dá um retorno disso. Nós vamos passar para os profissionais, vamos conversar com vocês também, para a gente poder não deixar ninguém sem resposta. Tá. Tudo bem? Perfeito. Então, só tem mais uma aqui que tinha levantado a mão, a gente encerra? Pode ser assim? Pode. Porque Só, senão Verena, a gente atrasa a Associação muito. Procura dela faz parte da FEBRARAS, Federação Brasileira de Associações de Doenças Raras, e essa questão da alta complexidade, de home care para alta complexidade, é um assunto que está sempre em pauta e é um problema que a gente tenta resolver, mas é extremamente complexo, porque depende de treino. Nós estamos falando de 27 unidades da federação diferentes, cada cidade é uma cidade, quer dizer, você não tem um treinamento geral, né? Mas a gente é um assunto que está em pauta sempre e é uma questão que a gente precisa resolver, tá bom? Eu vou falar um pouquinho disso na minha aula lá também. Bom dia, gente. Meu nome é Amanda. Eu também sou advogada, especializada aí na área da saúde. E é mais uma contribuição que eu quero deixar aqui para finalizar, que assim como o tratamento tem que ser especializado, a gente percebe também nos processos que, quando vocês forem buscar por algum advogado, também busquem por algum advogado que tenha essa experiência na área da saúde. Isso também se mostra assim determinante no resultado. Não dá para ter aventura jurídica nesses casos. Se o advogado ele não entende do que está tratando ali, das leis específicas que estão sendo tratadas ali, acontece de ter alguns resultados ruins nos processos, né? De ter indeferimento, do juiz não entender completamente do que está sendo tratado ali. E eu me coloco à disposição depois para quem quiser tirar dúvida, para quem quiser entender melhor como funciona o processo. É burocrático, a gente percebe que a família chega muito fragilizada, porque já está tendo que lidar com uma situação difícil, ainda se vê ali com a negativa do convênio, com toda uma luta pela frente judicial. Então, eu me coloco à disposição para depois, quem quiser tirar dúvida, quiser entender melhor, pode vir falar com a gente, tá bom? Só isso, obrigada. Eu acho que fica assim o recado que o paciente de ela, o familiar, precisa ter um conhecimento da doença, né? Como a doutora Silvana falou, nós temos no site, o site da Procura, o site da Abrela, tem muita informação de qualidade, existe o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, o PCDT, que é um protocolo onde tem todo o tratamento da doença, feito pelo Ministério da Saúde, né? Foi com colaboração de todas as associações, então está lá, aquilo que deve ser seguido, e é aquela história, a mesma coisa que a doutora Silvana falou, de pegar um médico de calvície para falar, fazer uma peritagem, uma perícia sobre esclerose lateral amiotrófica, serve para o advogado, né? Não adianta pegar um criminalista para fazer... pedir um home care, né? Não vai dar certo. Então, também tem que ser um advogado especializado em saúde. É isso. Doutora Silvana, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. E vamos para a próxima. Obrigado, gente. Obrigada, gente.